Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Arley da PLC Languages e hoje no nosso podcast nós vamos aprender sobre a teoria de aquisição de um segundo idioma, de uma segunda língua, do Stephen Krashen, um linguista norte-americano da Universidade de Califórnia. Tem algumas teorias muito interessantes sobre como funciona o processo de aprendizado de línguas e de aquisição. É importante fazer essa distinção. Então, para todos que desejam aprender uma nova língua, é extremamente importante escutar esse podcast para que vocês possam conhecer o trabalho magnífico deste linguista, que com certeza vai ajudá-los no processo de aprendizado de língua de vocês, ok? Vocês estarão mais cientes, mais críticos e mais preparados para aprender o segundo idioma. A primeira hipótese, pessoal, do Stephen Krashen é sobre a aprendizagem e aquisição. Basicamente, o que seria aprendizagem de língua e aquisição? A aprendizagem é um processo consciente e sistemático. A aquisição é um processo inconsciente e natural. O que seria basicamente isso? Quando você aprende o idioma, você o estuda de maneira formal, de maneira sistemática. Então, vou estudar determinado conteúdo gramatical, vou estudar determinado vocabulário para que depois eu vá aplicar esse conhecimento em um ato de comunicação. O processo de aquisição acontece de uma maneira contrária. Eu fico exposto ao idioma de forma natural, a mensagens significativas no idioma e gradualmente eu vou tendo o que ele chama de processo de aquisição, que acontece naturalmente e eu nem me dou conta, porque o fato de eu estar exposto ao idioma constantemente e, mais importante, por meio de mensagens que sejam significativas. Então, as mensagens às quais eu estou exposto precisam fazer sentido para mim. Então, não necessariamente as palavras que as pessoas falam, mas a ideia que elas transmitem. Então, a comunicação sempre deve ser enxergada de uma maneira mais global, de uma maneira mais holística. Esse é o termo que a gente utiliza. Então, é extremamente importante fazer essa distinção. Por quê, pessoal? Quando você senta para estudar uma língua, então vou estudar o conteúdo gramatical de determinada classe gramatical do idioma. É importante, mas para o Krashen, o que vai fazer com que vocês realmente aprendam, saibam se comunicar no outro idioma é aquisição. O que eu acredito é que possa ser feito o quê? Você pode mesclar os dois, porque estudar as estruturas da língua, gramática, vocabulário, estudar a língua de uma maneira consciente e sistemática pode te ajudar a aprender e tem uma relação também com o seu próprio perfil de aprendizado. Então você pode ser aquela pessoa, aquele tipo de aluno que tem mais esse perfil sistemático de tentar deduzir os conteúdos, tentar deduzir o que está sendo explicado em termos gramaticais e assim por diante. Isso faz com que você aprenda melhor. Mas isso não quer dizer que o processo de aquisição seja deixado de lado. Ele não pode ser deixado de lado, porque tem sua importância e é muito grande a sua importância. Por quê? Se você não ficar exposto ao idioma alvo por meio de mensagens que sejam significativas de forma constante, o processo de aquisição não vai ocorrer e você nunca vai falar a língua. Então, por exemplo, já aqui no Brasil, por meio de videoaulas, por meio de séries, filmes. Mas, pessoal, importante, toda vez que vocês forem assistir a séries, a filmes em inglês, é extremamente importante que vocês façam atividades, algum tipo de reflexão sobre aquele conteúdo que vocês estudaram. Vocês podem escrever, por exemplo, um pequeno resumo, podem fazer anotação do novo vocabulário, podem, por exemplo, comparar o que vocês viram com algumas estruturas gramaticais que vocês já estudaram. Isso faz com que o seu aprendizado seja mais reflexivo. Isso a gente chama de metacognição. Você pensa, você reflete sobre o seu aprendizado. E é extremamente importante que vocês façam dessa maneira. Então, ficar exposto à língua em situações reais de comunicação por meio de mensagens que sejam significativas no segundo idioma, sempre realizando atividades reflexivas em relação a isso. Isso fará, consequentemente, com que o seu processo de aprendizado seja muito mais efetivo. E processo de aquisição de linguagem, que é a classificação do Stephen Krashen. Ok? Segunda hipótese, pessoal, do Stephen Krashen é sobre a hipótese do monitor, ou hipótese monitora, que é basicamente assim: quando você está falando um outro idioma,
você vai utilizar determinadas estruturas, regras gramaticais, próprio vocabulário, se ele é adequado e assim por diante. O que o Stephen quer dizer? Que você está sempre pensando sobre essas estruturas, você está se monitorando. Então, por exemplo, eu vou falar sobre o que eu fiz na semana passada. Então, tenho que usar as estruturas do Simple Past. Tenho que colocar os verbos no passado. Existem verbos regulares, os quais eu acrescento o ed. E verbos irregulares que eu preciso saber qual a forma. Então, palavras que mudam bastante, palavras que mudam pouco, e assim por diante. Então, esse é o processo de monitoramento. Você está pensando sobre as estruturas, sobre a elaboração sintática, semântica, lexical do idioma em que você vai se comunicar. O que ele quer dizer? Se você se monitora demais, a sua comunicação será afetada. Se você se monitora de menos, ela também será afetada. Por quê? Você vai falar um monte de coisas, às vezes sem sentido, sem estrutura, sem estrutura semântica, sintática, lexical. Então, na verdade, a sua comunicação ficará afetada, porque a mensagem que você deseja transmitir não será transmitida da maneira como deveria. A mesma coisa ocorre se você se monitora demais, porque você vai acabar criando muita hesitação, ou aquilo que em inglês nós chamamos de time fillers. Ou seja, você acaba pensando muito para falar algo, para dizer algo. Então fica, por exemplo, I would like to talk to you. Perceberam? Também, se monitorar demais também é ruim. Qual é o ideal? Um balanço. Você tem que se monitorar, mas não em excesso. Por quê? Sua comunicação acontecerá de forma mais natural. Ok, eu tenho que usar determinada estrutura gramatical aqui. Ok, eu sei disso, tenho ciência disso. Porém, não vou deixar com que ela tome conta da minha comunicação, do meu ato comunicativo. Porque se eu fizer isso em excesso, como já foi explicado, eu vou acabar não falando nada, vou ficar nervoso e não vou conseguir me comunicar. Então pensem assim, pessoal. Eu aprendi determinado conteúdo, domino determinado conteúdo gramatical ou lexical. Na hora que eu for me comunicar, vou pensar nesse conteúdo, só que de maneira moderada, procurando sempre falar da maneira mais natural possível, me comunicar da maneira mais natural possível. Haverá erros? Obviamente, existem, não tem como escapar deles. Só que à medida que nós vamos estudando, à medida que nós vamos nos aprimorando, consequentemente, o que acontecerá? A comunicação ocorrerá de maneira mais natural, de maneira mais natural e mais assertiva. A gente vai conseguir transmitir as nossas mensagens de maneira clara, objetiva e utilizando as estruturas adequadas. Isso, obviamente, virá com o tempo e tem uma relação com o processo de aprendizagem e aquisição que eu falei na primeira hipótese. Ok, pessoal? A terceira hipótese, pessoal, do Stephen Krashen é sobre a ordem natural. Isso mesmo. Como assim? Quando nós vamos aprender uma determinada língua, existem certas estruturas que acabam sendo adquiridas em detrimento de outras. Então, por exemplo, colocar o S na terceira pessoa do singular quando nós vamos utilizar o Simple Present na forma afirmativa. Por exemplo, he goes to work. She works here. He plays the piano. Algumas pessoas já conseguem entender esse conceito já de início e conseguem, consequentemente, por entendê-lo, trazê-lo para o seu arcabouço linguístico. Outras, porém, ainda não conseguem pegar essa estrutura, mas conseguem, por exemplo, utilizar a estrutura do does e do don't e do doesn't, em detrimento da outra que conseguiu pegar, por exemplo, quando utilizar o S, mas ainda não conseguiu lembrar quando usa o do e o does, ou o doesn't e o don't. Entenderam? Basicamente assim, cada pessoa tem uma ordem natural de aquisição dos conteúdos que ela aprende na outra língua. Por que é importante ter essa consciência? Porque dessa maneira nós não vamos ficar nos prendendo a
tentar, por exemplo, decorar um determinado conteúdo. Então, eu vou tentar decorar aquele conteúdo e vou estudar, decorar até conseguir utilizá-lo. Às vezes não acontece dessa maneira justamente porque a ordem natural em que você vai ter essa aquisição talvez não aconteça desta maneira. Talvez você tenha que ter a aquisição de um outro conteúdo primeiro para que depois isso aconteça. Então, basicamente, alguns conteúdos acontecem antes, algumas aquisições acontecem antes em detrimento de outras. Sempre estar ciente disso é importante porque também faz com que o seu processo de aprendizagem e aquisição de uma outra língua aconteça de maneira mais efetiva. Porque a capacidade de saber aquilo que você já tem conhecimento, já domina, em detrimento daquilo que você precisa aprimorar, precisa aprender. Mas tendo ciência de que não existe uma ordem certa, uma ordem cronológica, quando você aprender uma língua, certa para você ter aquisição de determinados conteúdos. Como eu disse, uns virão em uma ordem anterior em detrimento de outros. Então é extremamente importante que tenhamos ciência disso. Ok? E a última hipótese, pessoal, é do filtro afetivo. Isso mesmo, que é essencial também. Todas são, mas a do filtro afetivo, eu acho que em relação aos alunos brasileiros, exerce um papel muito importante. Por quê? O filtro afetivo é basicamente o nível de ansiedade que você acaba desenvolvendo durante o seu processo de aquisição e aprendizagem de um segundo idioma. Ou seja, quanto mais alto for o filtro afetivo, mais dificuldade você vai ter para aprender. Em detrimento disso, quanto menor for o filtro afetivo, mais você vai conseguir se comunicar no idioma-alvo de maneira natural. Porque quanto maior o seu nível de ansiedade, mais nervoso você fica. E muitas das vezes você tem o domínio do conteúdo, você sabe aquele conteúdo, mas acaba não conseguindo se expressar de maneira natural em função do filtro afetivo estar elevado, ou seja, o nível de ansiedade estar elevado. Isso faz com que você fique nervoso, fique ansioso, se decepcione também, fique desapontado, porque você vai pensar da seguinte maneira: nossa, mas eu estudei aquele conteúdo, por que eu não consigo agora me expressar? Talvez não tenha nenhuma relação, pessoal, com o seu conhecimento linguístico, mas sim com a questão psicológica, que é classificada, como eu disse, como filtro afetivo pelo Stephen Krashen. Então é extremamente importante, pessoal, que também tenhamos ciência disso. Trabalhar a parte psicológica para que a gente consiga diminuir o nível de ansiedade, reduzir o filtro afetivo e, consequentemente, ganhar mais confiança para se comunicar melhor na língua. Então, procurem fazer essa reflexão constantemente também, pessoal. Eu realmente tenho me sentido nervoso ou nervosa quando vou me comunicar na língua? O que eu posso fazer para reduzir esse nível de ansiedade? O que eu posso fazer para aumentar a minha confiança? Obviamente, procurem sempre o professor de vocês, na escola em que vocês estejam estudando, para que ele possa te orientar melhor, ele ou ela. Então, professor, eu fico nervoso e tal. O que eu posso fazer para reduzir a minha ansiedade? O que eu posso fazer para aumentar a minha confiança? E um professor que procura sempre trabalhar na confiança do aluno, gerar essa confiança no aluno, aumentar a autoestima dele em relação ao processo de aprendizagem de línguas e aquisição, consequentemente, fará um trabalho muito bom para o aprendizado efetivo desse aluno. Ok, pessoal? Então, espero que o podcast e essas hipóteses do Stephen Krashen os tenham ajudado para que vocês estejam mais cientes, como eu falei, sobre o processo de aprendizado de um outro idioma. Estejam cientes disso. Procurem agora, durante o aprendizado de vocês, colocar em prática esses fatores para que o aprendizado e a aquisição, consequentemente, de um outro idioma sejam mais efetivos para vocês. Ok, pessoal? Então não deixe de compartilhar o podcast, deixar o like aí também. Também nós temos os nossos cursos de idiomas. Vou deixar aqui o link para que vocês possam conhecê-los melhor. E também o nosso aplicativo para Android. Muito obrigado por escutarem mais um podcast. Estaremos em breve no próximo. Até mais. Bye bye.